Passado resolvido, futuro decidido. Capítulo 5. O início da mudança. Você não muda o que faz se não for capaz de mudar o pensamento, a emoção e o sentimento. Se você acha que já está mudando, acredite, fico muito feliz, mas ainda não estava preocupado com isso. Até agora, não era esperado que você mudasse, e sentir que o conteúdo que passou foi de impacto, mostra que você tem facilidade para se abrir. Sua mudança mais efetiva começa a partir deste capítulo. Vamos entrar no lado prático para reescrever a sua história. Nas próximas páginas, você aprenderá a descobrir o estímulo certo para seguir o caminho que precisa com o objetivo de melhorar sua vida. Mas, para chegar nisso, é preciso enfrentar um processo que transforme desafios anteriores em vitórias e que faça a dor virar esperança. Em um de meus cursos, passei pelo caso de uma aluna que exigiu que eu me controlasse bastante para não chorar de emoção na aula final. Passei horas acordada, me revirando na cama, pensando no quão incríveis as horas anteriores haviam sido. Essa história merece ser compartilhada aqui e ficar registrada para a eternidade. A idade de sua descoberta a deixou frustrada por não ter tomado aquela atitude antes. Essa ressignificação aconteceu através da escolha de uma das ferramentas que eu dei, algo que você também receberá. Depois de todo o processo, ela disse ter sentido paz, mas não a paz que almejava. Naquela noite, ela reviveu por meio de um sonho uma situação específica com seu pai. Porém, desta vez, ele era presente e afetuoso, do jeito que ela sempre desejou que fosse, e totalmente ao contrário do que ela tinha vivido no passado. O sonho foi muito real e parecia que aquilo tinha de fato acontecido. Dias após o sonho, a mulher visitou o pai, que sofria de Alzheimer. Quando ela estava de saída, seu pai a chamou, mesmo muito debilitado, com dificuldades para se comunicar e com diversos impedimentos mentais por conta do Alzheimer. Ele disse: "Espera, papai está aqui. O papai está do seu lado e vai cuidar de você." Ela saiu dirigindo sem saber como aquilo havia acontecido. Como um homem com uma doença tão grave havia compreendido aquela mensagem passada e ressignificada. Ela respondeu de sua própria maneira, chamando a própria filha e mostrando que sim, estava ali. Uma nova experiência permitiu que ela transformasse dor em esperança. Mesmo parecendo uma coincidência, ela enxergou naquele senhor sem memória um momento de lucidez que correspondeu ao jeito com o qual o seu inconsciente já tinha lidado com o problema no sonho. As coisas começaram a dar certo. Essa nova experiência reprogramou toda a sua vida para zerar o timing perdido no passado. Daí em diante, ela percebeu que as coisas foram mudando e, aos poucos, todo aquele sentimento de fracasso e derrota foram caindo. Sua vida começava a fazer sentido. Agora ela começava a se sentir merecedora de fazer escolhas para viver uma vida melhor, a vida que ela merecia viver. Uma única escolha certa hoje foi capaz de anular todas as erradas anteriores. Outra aluna precisou ressignificar algo com a família do ex-namorado. Estavam prestes a casar e, quando todos os pormenores do casamento já estavam resolvidos, o noivo morreu. Ao invés de passar pelo luto de forma correta e liberar emocionalmente a noiva, a família do rapaz, com muita pena dela, a convidou para ser madrinha da sobrinha do falecido. Ela passou 9 anos emocionalmente vinculada a uma família que não era a dela, e por conta disso afastou qualquer novo interesse amoroso de sua vida, ou porque eles não demonstravam interesse, ou porque, se demonstravam, ela os expulsava de sua vida. O motivo? Ela não era uma solteira legítima. Seu cérebro legitimava a falta de vínculo com outras pessoas.
por ainda estar ligada ao rapaz. Essa descoberta trouxe tristeza para ela por conta de 9 anos teoricamente perdidos. Quase todo o processo de ressignificação envolve terceiros. Estes terceiros podem ser pessoas acessíveis ou inacessíveis, quem já faleceu ou oferece algum tipo de risco físico à sua vida. É obviamente inacessível, mas existe uma maneira de ressignificar até os eventos causados por essas pessoas inacessíveis. O início do processo. Você comprou este livro para aprender o que ainda não sabia, fazer o que não estava fazendo e conquistar o que ainda não foi conquistado. Se ainda não se encaixou em nada disso, melhor fechar o livro e buscar outra leitura. Caso contrário, se há vontade de alcançar um resultado diferente, é preciso passar por um processo de mudança. E agora quero mostrar a você como esse processo funciona. Há uma frase muito interessante que nos ajudará com esses primeiros passos. Insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes enquanto espera resultados diferentes. O resultado nada mais é do que a consequência provocada por uma ação. Essa ação, porém, só acontece porque nossa mente gera pensamentos, emoções e sentimentos que nos encaminham para a tomada de atitudes. Repetir uma ação diversas vezes gera um hábito, que culminará para o bem ou para o mal, em um loop deste processo e de resultados. Ficou confuso demais? Então vamos exemplificar. Tudo começa na mente em forma de pensamento, emoção ou sentimento. Primeiro você pensa, consciente ou inconscientemente, depois você entra em ação. Essa ação, quando repetida, se transforma em um hábito. O hábito, por sua vez, vai desenvolver uma atitude que tenta justificar o pensamento que originou todo este processo. Você não muda o que faz se não for capaz de mudar o pensamento, a emoção e o sentimento. É preciso mudar a mente. Se você quer ser gerente, primeiro precisa ser gerente na mente. Se quer ser marido ou esposa, precisa ter isso na mente. Se você pensa de uma forma, age de acordo e dá resultado de acordo. Se não for a um lugar específico ou pessoa, será em uma situação diferente, mas o resultado virá. Se você quer algo, pense, sinta, converse com essa emoção. Você não deve acabar com suas emoções. Todas elas têm um sentido. Tristeza existe para ser demonstrada e não encoberta. Ao demonstrar tristeza, quem ama você oferece ajuda. Ao escondê-la, a ajuda pode chegar tarde demais. Não existem emoções ruins em você. O que pode ser mal administrado é o uso dessa emoção. Seus pensamentos vêm do processo de inteligência e não da emocional, daquela clássica, mesmo a cognitiva. De acordo com a neurociência, inteligência é a capacidade cerebral de realizar associações. As associações que seu cérebro faz estão limitadas ao conjunto de informações oferecidas para você. A inteligência é o motor, a informação é o combustível. Você está aqui para mudar o combustível. Você tem um motor de alta capacidade, mas pode estar usando combustível adulterado. É a informação que determina seus pensamentos. As informações verdadeiras geram a associação verdadeiras, pensamentos e emoções verdadeiras, e uma ação verdadeira que o libertará. Há alguns anos assisti pela TV ao desdobramento do caso Marcos Quitano, diretor executivo da IOC, que foi assassinado pela mulher. Quando o programa terminou, olhei para o lado e vi meu filho Davi, na época com 6 anos de idade, estarrecido. Quais informações passaram no segmento de TV? Um rapaz que vivia em um prostíbulo conhece uma mulher, apaixona-se e ressignifica a vida dela, que muda quem era para se tornar esposa e mãe em tempo integral. Mas só ela ressignificou. Ele passou a vida com ela e a amantes, sem ter absorvido o papel de marido e pai.
Ela descobre, contrata um detetive que grava tudo, confronta-o e ele simplesmente sai de casa para comprar uma pizza. Neste meio termo, ela se prepara para matá-lo. As informações são adultério, crime passional, caso extraconjugal. Estas informações oferecidas pela TV não mudam a trajetória de uma pessoa com 20, 30 ou 40 anos, mas o Davi tinha 6. Uma informação certa oferecida na hora errada se torna uma informação errada e precisa ser corrigida. Para saber o que eu precisava corrigir, era necessário compreender o que ele havia entendido. Perguntei: Davi, você entendeu? E ele, com toda a confiança possível, respondeu: Papai, entendi tudo. O japonês saiu para comprar pizza e quando chegou a casa, a mulher dele disse: Não é essa pizza, eu vou te matar. E ele morreu porque comprou a pizza errada. Papai, nunca compre a pizza errada. Davi fez uma associação com as informações que estavam limitadas ao seu conhecimento. E se eu não explicasse a situação em uma linguagem que ele poderia entender, toda noite de pizza em casa seria um verdadeiro caos. Contei então que aquilo nada tinha a ver com uma pizza, e sim com um problema de casal que havia sido mal resolvido. Imagine que um pai sai de casa acompanhado de seu filho de 3 anos. Ao chegarem a um ponto de ônibus, o banco borbulha com água pela exposição ao orvalho. A água em um banco metálico às 5 da manhã está gelada, mas o menino nunca esteve ali. Ele não tem informação suficiente para reconhecer aquilo. Ele se senta e logo que percebe o que aconteceu se levanta. Seu tato e visão alimentaram sua mente com novas informações. No dia seguinte, ele não se senta no banco, mas um garoto de 5 anos que nunca esteve ali prepara-se para descansar ali, mas é interrompido pelo garoto mais jovem que o avisa. Que menino inteligente, brada o pai. E não é que ele é mais inteligente, ele só tem mais informação. Segundo um estudo publicado no jornal Folha de São Paulo, a média de idade em que garotas apresentam o crescimento das mamas, um dos sinais mais claros da puberdade, baixou de 10,88 anos entre 91 e 93 para 9,86 entre 2006 e 2008. Uma ginecologista entrevistada pelo jornal afirmou que este é um fenômeno mundial e que em um estudo ainda mais antigo realizado no Brasil, a idade da primeira menstruação em 1971 era 13 anos, caindo para 12 em 1999. Enquanto algumas das explicações têm relação com estímulos sonoros e de luz que ativam o eixo hipotálamo-hipófise e disparam a produção de hormônios sexuais, outros estudiosos apontam a mudança de padrões alimentares. Melhores condições de vida permitem que o corpo atinja mais cedo níveis de desenvolvimento suficientes para entrar na puberdade. Mas nem a teoria evolucionista justifica a evolução num espaço tão curto de tempo. Por que tanta coisa está mudando? Por que vovó foi aprender sobre sexo quando casou? A informação demorou para ser assimilada, associada e gerar uma ação física. Hoje, as meninas aprendem sobre sexo muito mais cedo, aflorando pensamentos e emoções que trazem a produção do hormônio precoce. A mente tem esse poder de transformar até as condições físicas do nosso corpo, disparando a produção de hormônios e fazendo o corpo reagir aos nossos pensamentos. A essência da mudança está na informação, mas como esta informação é absorvida por nossa mente? Por meio de experiências e observações que surgem ao longo da vida. Conheci uma mulher que, mesmo casada havia muitos anos, nunca teve um orgasmo. Fazia sexo uma vez a cada 2 meses por obrigação e fingia o clímax. Ela passou a rejeitar algo que deveria, na verdade, ser uma fonte muito grande de prazer e de bem-estar. Quando menina, ela se acostumou a ver a mãe sair do quarto com uma expressão de nojo. Com o tempo, ela entendeu que o que acontecia ali era sexo.
A primeira informação recebida foi de algo negativo, associado com a informação seguinte. O resultado, a percepção de que sexo é nojento e precisa ser rejeitado. Se o que move suas ações são seus pensamentos e o que produz seus pensamentos são as associações que o cérebro faz com as informações que possui, nada será mudado se novas informações não forem produzidas e armazenadas em suas memórias. Considerando que novas informações são produzidas a partir das experiências e observações que fazemos ao longo da vida, posso afirmar que a essência da mudança está em viver novas experiências e fazer novas observações. O meu método consiste em fazer com que você viva uma nova experiência na área certa, depois de blindar sua mente e criar novas projeções de futuro. Essa nova experiência gera uma nova informação que elimina o que há de errado na sua vida. O destino. Destino é um conceito curioso. As pessoas acham que ele significa o lugar em que você deve chegar. Destino é, na verdade, o lugar que você chega. Destino não é lugar que nos foi dado, mas onde decidimos chegar. Para que você acompanhe melhor o meu raciocínio, veja a ilustração a seguir. Imagine que alguém nasceu para chegar até o ponto A. Esse seria seu destino original, mas de forma gradativa foi desviando suas escolhas e decisões e acabou chegando ao ponto B, seu destino final. Esta mudança de rota também pode acontecer de forma imediata. No exemplo, o destino original seria o ponto A, mas por alguma experiência ou observação carregada de forte impacto emocional, houve uma mudança imediata de rota que conduziu ao ponto C. Destino é onde você escolhe chegar. O nome disso, liberdade. Você escolhe. Isso mesmo, sempre foi uma questão de escolhas. Ocorre que suas escolhas erradas foram subsidiadas por estímulos errados, gerados a partir de experiências erradas que poderiam ser evitadas ou corrigidas se você tivesse habilidades emocionais para blindar sua mente e ressignificar. As pessoas não sabem viver em um ambiente de extrema liberdade, pois não foram desenvolvidas emocionalmente para fazerem escolhas assertivas em um ambiente de infinitas possibilidades. Este é mais um dos objetivos desta obra: permitir a você viver com liberdade e ser livre de verdade. Ser verdadeiramente livre não é simplesmente ter o poder de fazer escolhas, mas sim fazer as escolhas certas. A primeira mudança foi gradativa. Não há um dia específico que denota a mudança de rota. É algo imperceptível. Essa é a mudança mais difícil de tratar, porque não há constrangimento com o lugar atingido. A pessoa sequer percebe que houve mudança de rota. Ela se conforma com o resultado alcançado, acreditando que era aquilo mesmo seu destino. A mudança do ponto C não é gradativa, é imediata e repentina, típica de eventos de forte impacto emocional, e para corrigir essa rota será necessário ressignificar o evento que provocou essa mudança de rota. Muitas pessoas aceitam seus destinos nos pontos B e C. É preciso compreender que o normal é chegar ao ponto A. É a garota rejeitada pelo pai que a desencoraja de forma grosseira de ser bailarina, e daquele dia em diante ela não vê mais sentido em ser bailarina. É o garoto que é chamado de burro pela mãe diante de outras pessoas, ainda na infância, por ter um boletim com notas baixas e depois de tamanha frustração não consegue mais se dedicar aos estudos como poderia. O ponto A da garota era tornar-se uma bailarina de sucesso. O ponto A do garoto era tornar-se um acadêmico de referência em diversas universidades, mas por desvios de um evento impactante foram parar no ponto C. É o caso da mulher que chega em casa mais cedo para surpreender o marido e o encontra com a amante, e a partir deste momento decide nunca mais se comprometer. A pessoa que sofreu um acidente em um lago e decide nunca mais nadar.
Quem perde um familiar em um acidente de trânsito e nunca mais dirige. A mudança gradativa acontece se o estímulo é gradativo. A mudança imediata acontece quando o estímulo é carregado de forte impacto emocional. Ressignificar é viver uma nova experiência na mesma área que causou dor, carregada de forte impacto emocional, que plante na sua mente uma informação diferente da anterior e que provoque uma mudança imediata. A mudança que você precisa para viver a vida que você merece. Mas não é só isso, e o problema está na palavra latência, o hábito construído pelo comportamento anterior, que mesmo mudado, fica adormecido dentro de nós. A solução? Supervisionar e evitar certos ambientes, situações, relacionamentos que o façam considerar como possível aquele hábito que você está lutando para substituir. Segundo alguns estudiosos, traços secundários do nosso comportamento e temperamento são transmitidos por hereditariedade. Ainda assim, uma característica herdada pode e deve ser controlada por nós. Se você herdou 20% do pior comportamento possível de sua família, ainda tem 80% que foram desenvolvidos a partir de suas experiências e observações e que podem ser ressignificadas. Teste de confiança. Fazer o mural dos sonhos. Tenho uma tarefa para você realizar antes de começar o próximo capítulo. Fazer um mural dos sonhos. Pode parecer uma loucura, mas não é. Confia em mim. Este é nosso primeiro grande teste de confiança. Represente os sonhos de todas as áreas que pretende realizar: financeira, espiritual, amorosa, familiar, patrimonial, saúde, profissional e o que mais fizer sentido para você, através de imagens e figuras. Devem ser sonhos grandes, de longo prazo, e pequenos, de curto prazo. E este mural deve ser secreto, não pode ser mostrado para ninguém. Coloque a casa dos seus sonhos, a cidade em que você sonha morar, os filhos que gostaria de ter, uma foto que represente o tipo de esposa ou marido que quer encontrar, uma foto de um profissional que represente o que você deseja conquistar no futuro. Seja o mais gráfico e representativo possível com os seus sonhos, utilizando imagens que podem ser impressas ou baixadas da internet. Tire um tempo para fazer este mural e não dê risada dos seus sonhos. Não seja irônico em relação ao que você está pedindo. Este momento é de conversa consigo mesmo. Você deverá olhar para este mural 2 vezes por dia, pela manhã antes de começar suas atividades e à noite antes de dormir. Escolha um lugar onde ele possa ficar para que você nunca perca de vista aquilo que realmente quer.